Esse é o tema dessa live. Boa noite. Boa noite para quem está chegando. Boa noite. Temos uma live importantíssima hoje com um tema extremamente sério: como prevenir o suicídio. Esse é um dos temas mais sérios dos que eu já fiz. Na verdade, eu já fiz essa live algumas outras vezes ano passado, retrasado, sempre faço alguma live para falar sobre prevenção do suicídio, especialmente no mês de setembro, que é o famoso Setembro Amarelo, né? Que existe aquela campanha brasileira e mundial de prevenção e conscientização do suicídio. Então, esse é um tema realmente extremamente importante e que certamente deveria ser muito mais levado a sério do que ele é, né? Eu não sou contra a campanha do Setembro Amarelo, na verdade eu sou a favor dessa campanha porque aumenta a conscientização da prevenção do suicídio, mas eu sou contra isso ser feito apenas no mês de setembro, né? Eu sou muito a favor de falar sobre prevenção do suicídio ao longo do ano inteiro e é isso que eu faço todos os dias praticamente aqui no meu perfil do Instagram. Para quem não me conhece ainda, eu sou psicólogo especialista em psicologia clínica. Uma das coisas que eu mais estou acostumado a atender são pessoas que têm depressão, em especial pessoas que têm depressão grave ou moderada, que têm um risco considerável de suicídio. E não só depressão, mas também transtorno bipolar. Também atendo muitas pessoas que têm o transtorno bipolar, que também é algo que aumenta muito o risco de suicídio. Então a gente vai falar nessa live de hoje sobre coisas importantíssimas para prevenir o suicídio, tanto para alguém que está pensando eventualmente no suicídio, quanto para pessoas que convivem com alguém que está nessa situação. Então, para quem está chegando agora, todos bem-vindos e bem-vindas a essa live que é importantíssima. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é para vocês compartilharem essa live. Curtirem a live, na verdade, também, e compartilharem. As duas coisas são extremamente importantes. Quando vocês curtem a live, o Instagram entende que a live está boa e aí ele mostra a live para mais pessoas, para mais seguidores meus, certo? Então isso é uma coisa bem importante. Outra coisa importante é, do lado do coraçãozinho aí, vocês veem que tem um aviãozinho, bem aqui no canto, e vocês podem tocar nesse aviãozinho e enviar o convite direto da live para outras pessoas. Vocês podem enviar, né, às vezes marido, esposa, mãe, etc., pai. Muita gente me pergunta: Márcio, como que eu faço para ajudar meu filho, meu irmão, meu marido? E uma das coisas que eu sempre respondo, sempre falo é: convidem essas pessoas para seguirem o meu perfil. Tem coisas importantíssimas aqui sobre depressão, sobre ansiedade, sobre transtorno bipolar, sobre saúde emocional de maneira geral, mas principalmente depressão e ansiedade, que é o que eu mais falo. E justamente como isso são os assuntos, esses são os assuntos que eu mais falo, de vez em quando eu estou fazendo alguma live, assim como nos comentários, às vezes até pelo direct, algumas pessoas falam, né, algumas coisas, como por exemplo: eu não aguento mais sofrer, esse sofrimento tá demais para mim, não consigo mais suportar, não consigo mais lidar com isso. E todas essas frases que eu estou dizendo aqui são sinais indiretos de uma pessoa que pode vir a cometer suicídio. E uma coisa muito comum também é o seguinte: fulano se matou e não deu nenhum sinal. Só que isso não é verdade. Quando uma pessoa comete suicídio, quando uma pessoa se mata, ela já deu antes, via de regra, vários sinais. Talvez não tenha sido para você. Ou talvez tenha sido para você e você não sabia disso, você não soube disso, você não soube identificar. E é por isso que esse assunto é tão importante, porque muitos suicídios podem ser evitados. Não todos, tá? Não todos. E o que é que leva uma pessoa a se matar? O que leva uma pessoa a cometer suicídio? Né? Claro que cada caso é um caso, cada caso tem as suas particularidades, cada caso tem as suas individualidades, é claro, mas de forma geral,
A própria OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, associações de psiquiatria definem o seguinte: DDD. O que significa isso? Nós chamamos isso de 3 Ds do suicídio: desespero, desamparo e desesperança. Então, quando uma pessoa tem, por período prolongado, esses 3 sentimentos: desespero, desamparo e desesperança, existe um risco alto da pessoa cometer suicídio. E eu vou começar a live falando um pouco mais sobre esses 3 Ds. E existe um outro elemento ainda que é a impulsividade. E eu vou falar já sobre isso também. Só que começando a falar pelos 3 Ds. Bom, desamparo. A pessoa sente que ninguém a compreende. A pessoa sente que ninguém a entende. A pessoa começa a ter uma sensação de que ela não é importante, de que ela não tem um lugar no mundo, que ela não tem um lugar onde ela pertença. Então, isso é uma sensação de desamparo. E é uma sensação muito desagradável. A pessoa tem uma sensação de desamparo, ela não se sente amparada, ela não se sente acolhida. Por isso que o acolhimento, que é uma das formas de se prevenir o suicídio, ele é extremamente importante. Porque uma das coisas que leva uma pessoa a se matar é justamente não se sentir acolhida, não se sentir amparada, não se sentir escutada. E eu estou falando, nesse ponto até aqui, de coisas extremamente simples e básicas. Só que são coisas simples e básicas que as pessoas não fazem. Então, eu sempre falo, né, que quando alguém me pergunta: Márcio, como eu posso ajudar meu irmão, meu pai, minha mãe, etc. De maneira geral, eu sempre falo que o básico funciona. E o que é o básico? É conversar. Mas conversar não significa criticar. Conversar não significa ser agressivo ou agressiva. Conversar não significa dizer que é bobeira, dizer que é frescura, dizer que é falta de vergonha na cara, dizer que é preguiça. Isso não é conversar, isso é criticar, isso é condenar, isso é julgar. Então isso não, certo? Então é aprender a conversar de forma que não seja violenta, de forma que seja empática, de forma que você consiga mostrar um acolhimento, mesmo que você não consiga entender aquilo que a pessoa está sentindo. E eu vou falar mais ao longo da live sobre isso, especificamente sobre o que falar, o que não falar, o que fazer, o que não fazer. Eu já estou meio que emendando isso, mas eu vou aprofundar nisso depois. Então, nesse momento, eu estou falando sobre desamparo. O que é desamparo? A sensação de que eu não tenho acolhimento. Eu me sinto cuspido, ou eu me sinto cuspida no mundo. Não tenho um lugar. Ninguém me ajuda, ninguém me apoia, ninguém me entende. E aí, claro que eu estou falando, quando eu falo sobre esse desamparo tão excessivo, de um sintoma de depressão, claro. Mas é só a depressão que leva uma pessoa ao suicídio? Não, não é. O transtorno bipolar também, eu vou falar um pouco sobre isso também. Na verdade, eu estou falando sobre o suicídio em si, né? Então, independentemente de qual é o tipo do transtorno, seja depressão, seja transtorno bipolar, ou esquizofrenia, ou vários outros transtornos emocionais que levam uma pessoa a cometer suicídio, os 3 Ds, eles sempre estão presentes. Um deles é esse que eu acabei de falar, que é o desamparo. E o outro é um sentimento de desesperança. O que é isso? A pessoa sente que não existe esperança de um futuro melhor. A pessoa tem uma visão congelada e muito negativa do futuro. A pessoa olha para o futuro e inconscientemente ela pensa assim, às vezes até conscientemente: meu passado foi tão ruim, como que o meu futuro vai ser bom? Como que eu vou fazer para acreditar que o meu futuro vai ser melhor se o meu passado foi tão ruim? Então isso é um sentimento de desesperança. E é claro, né, pessoal, que eu estou falando sobre esses sentimentos por um tempo prolongado.
Não é quando uma pessoa sente isso por uma semana ou duas, não. Eu estou falando de alguém que sente isso às vezes por anos, por meses, ou anos mesmo, às vezes décadas. Então tenta imaginar o tamanho da dor que uma pessoa que sente isso carrega. Bom, então desesperança é isso, é falta de esperança. E aí a própria desesperança começa a gerar um outro sentimento, que é um sentimento de desespero. Então eu não tenho solução, nada na minha vida dá certo. Não existe solução, a minha dor é grande demais. Eu já tentei de tudo e nada funciona. Depressão não tem cura. Transtorno bipolar não tem solução. É isso que as pessoas pensam. Eu não vou melhorar, nenhum psicólogo é bom, nenhum psiquiatra é bom. Já fui em 5 psiquiatras, às vezes em 15 psiquiatras, em 10 psicólogos, nada resolveu. Portanto, eu não tenho solução. Então aí se mistura tudo, a pessoa entra numa desesperança total, até com os tratamentos. E a pessoa vai entrando em desespero, não, eu não tenho solução. Quando a pessoa congela esse pensamento, eu não tenho solução, é muito perigoso, muito perigoso. Quando esse pensamento, eu não tenho solução, vai aumentando, vai ficando mais intenso e vai se prolongando, aí a pessoa, ela não tem esperança de um futuro melhor e ela também não tem esperança de que ela vá conseguir melhorar. Quando a pessoa ouve alguém falando, olha, depressão tem cura sim, a pessoa fala, não tem cura. A pessoa fala, não existe, depressão não tem cura. Quantas vezes eu já ouvi isso, né? Eu, Márcio, falo categoricamente que depressão tem cura. E quantas vezes eu vejo pessoas falando, não, Márcio, você tá louco, Márcio? Depressão não tem cura, não. Quantas vezes eu ouço pessoas falando isso? Né? Quantas vezes? Não, Márcio, meu caso é muito grave, meu caso não tem cura. Enfim, Márcio, alguém pode se curar, eu não. Quantas vezes eu vejo isso no Instagram, pacientes meus recém-chegados ao consultório, é muito comum que digam isso, que pensem isso. No meu caso não tem solução. Márcio, você está dizendo isso porque você não conhece minha história. Aí eu conheço a história da pessoa, a pessoa me conta toda a história dela e às vezes tem um livro, né, com 5 volumes de traumas e traumas e traumas, de abuso, estupro, violência, sequestro, nossa, tudo que você pode imaginar de trauma e mais um pouco tem na vida da pessoa. E tem solução, eu garanto que tem solução. Tem solução. Por que eu falo isso tão categoricamente? Porque eu sou acostumado a atender casos assim, super graves. Eu falo que eu sou acostumado a atender casos que são ultra graves. Faz 12 anos que eu clinico e eu sou realmente assim... Bom, eu sou especialista em psicologia clínica e eu me denomino, me considero... não tenho um título para isso, mas eu me considero especialista em casos graves, né? Me denomino assim. E por que também que eu falo isso? Porque para quem não sabe, eu fui um caso muito grave, eu tive depressão grave, eu, Márcio, tá? Eu já pensei em suicídio inúmeras vezes na época que eu tinha depressão. E eu fiz tratamento psicológico e psiquiátrico e eu me curei da depressão. E eu era um caso gravíssimo. Eu era um caso extremamente, extremamente grave. Então, a minha própria cura, assim como a minha experiência e todo o meu estudo, me faz ter certeza de que tem solução sim, desde que a pessoa faça algumas coisas, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre o tratamento. Mas antes eu vou voltar aqui para os 3Ds, né? Então, desespero, desamparo e desesperança. Pessoas ficam em desespero porque ela sente que ela não tem solução, ela sente que nada vai mudar, ela sente que nada vai melhorar. E aí, quando isso acontece por um tempo prolongado, isso vai se somando, falei aqui dos 3Ds, vai se somando aí a uma falta de sentido em estar vivo, a um vazio muito grande, vai se somando às vezes a uma culpa, a uma agressividade. Afinal, o suicídio é um ato extremamente violento. É bom lembrar que o suicídio é um assassinato, né? É uma pessoa que assassina a si mesma, é um assassinato, certo? A pessoa está tirando a própria vida, então é um assassinato. Então é um ato de extrema violência e muitas vezes isso acontece quando a pessoa teve um passado muito violento, a pessoa viveu num ambiente de guerra, com pai mega tóxico, mãe mega tóxica, etc. E assim por diante, né? Às vezes tio, avô, etc. Uma família muito tóxica, a pessoa tem uma raiva enorme
do pai, da mãe, e ela não tem como pôr para fora isso quando ela é criança, porque eles são maiores, eles são mais velhos, mais fortes. Então aquela raiva ela se volta para si mesma. Isso se chama autopunição. Eu não consigo punir meu pai. Eu tenho ódio dele. Eu vou punir a mim mesmo. Aí vem um outro comportamento, inclusive, chamado automutilação, né? Que é quando a pessoa se corta, pessoa que tem muita raiva de si mesmo. Então esse sentimento, ele de raiva, ele precisa ser extravasado? Sim, ele precisa e tem formas de fazer isso melhores do que a automutilação, né? Uma pessoa que se mutila, né? Se mutila, quando eu falo automutilação, é a pessoa que se corta, que se agride, às vezes se bate, dá soco em si mesma. Existem formas melhores de colocar a raiva para fora, né? Existem formas mais saudáveis de fazer isso. E a pessoa que tem esse comportamento de automutilação por muito tempo, ela pode estar perto do suicídio sim. Não que seja uma regra isso, tá? Mas que é um dos sinais que daqui a pouco eu vou falar a respeito desses sinais. Então, na verdade eu estou falando um pouquinho desses sinais, mas eu vou falar mais depois. Então vai acumulando esse sentimento de falta de sentido em estar vivo, esse vazio, esse desespero, essa desesperança, esse desamparo. Essa sensação de impotência, de incapacidade, eu não sou bom o suficiente. Um peso, uma sensação de não pertencimento, uma falta enorme de amor próprio. A pessoa se sente desencaixada no mundo e ela vai empurrando às vezes aquilo com a barriga por 10, 20, 30 anos. Chega uma hora que a dor é tão grande que o suicídio parece ser uma boa opção. Ele parece ser uma boa solução. Mas é muito importante lembrar que o suicídio, olha só, preste atenção nisso. O suicídio é um ato definitivo para problemas que são temporários. Só que, para uma pessoa que tem 40 anos de idade, presta atenção nisso, e sofreu a vida inteira, ela teve uma infância horrível, e eu falo, fulano, seus problemas são temporários. A pessoa vai falar, Márcio, não são temporários, você está dizendo isso porque você não conhece a minha vida. Eu conheço a mente das pessoas, né? Eu sei que as pessoas pensam isso. Não, Márcio, os meus problemas eles não são temporários. Eu sofro a vida toda. E aí eu falo, fulano, são temporários. Mesmo que tenham durado 40 anos, ou 30 anos às vezes. Primeiro porque a percepção da pessoa está distorcida. Ela não está olhando para o passado de maneira adequada. Ela está olhando de um jeito com uma lente distorcida. Primeiro por isso. Segundo porque o futuro não é necessariamente algo que vai ser igual ao passado. O futuro não está condenado a ser igual. Quando a pessoa se trata, faz o tratamento psicológico e psiquiátrico, existe uma chance altíssima do futuro ser diferente. Claro que existe um problema aí. Por quê? Porque quando eu falo a pessoa se trata, né? Muita gente busca, às vezes, psicólogo ruim, psiquiatra ruim, e tem um monte de psicólogos ruins, um monte de psiquiatras ruins por aí, assim como tem um monte de médicos de várias outras áreas, psiquiatra é médico inclusive, né? Mas tem médicos de várias áreas ruins, tem dentistas, tem fisioterapeutas, normal. Isso acontece, aliás, normal não, né? É comum, né? Normal não é, é comum. Isso acontece com todas as áreas, um mecânico de um carro, um eletricista. Então, existem bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas. Quando uma pessoa às vezes tenta 15 psiquiatras, já atendi casos assim, a pessoa tentou 10 psiquiatras. Às vezes 15. E aí a pessoa começa uma terapia certa com um profissional que é especializado nisso, que sabe o que está fazendo, um psicólogo, um psiquiatra, a coisa começa a andar, mesmo que lentamente, mas a pessoa começa a melhorar. E de novo, por que eu sei disso? Por que eu falo isso? Porque eu estou acostumado a atender casos assim. A pessoa que está pensando no suicídio, ela está, às vezes... existem estágios que a gente fala, né? Existe um estágio que nós chamamos de ideação. É quando a pessoa começa a namorar um pouquinho ali o suicídio. Ah, seria melhor se eu não estivesse aqui. Eu não aguento mais. A minha vida está muito ruim. Seria melhor se eu não estivesse aqui. E aí a pessoa começa a ter essa ideação que nós chamamos. São as ideias que vão passando na cabeça dela. Isso já é perigoso. Mais perigoso ainda é quando a pessoa vai para um outro passo, que é o planejamento. O que é o planejamento? A pessoa começa a pensar em formas de se matar. E eu nem vou dar exemplos disso. Mas a pessoa começa a pensar em maneiras de se matar. E o próximo passo é quando a pessoa tenta
o suicídio. E às vezes ela consegue, às vezes ela não consegue. E aí, uma pessoa no mundo morre por suicídio. Uma pessoa no mundo a cada 40 segundos. No Brasil, uma a cada 40 minutos. E eu, inclusive, pesquisei um pouco antes da live para ver se essa estatística mudou antes ou depois da pandemia. E, para minha surpresa, não mudou. A estatística continua igual. Eu realmente achava que tinha aumentado, né? Para ser bem sincero, eu não sei muito bem o quanto que eu mesmo confio nisso, nessas estatísticas. Mas, enfim, segundo as estatísticas, é isso. Tá? Eu achava que tinha piorado, mas pelo que dizem as estatísticas, não piorou. Permanece dessa forma, que já é muito ruim, né? Enfim. E por que eu realmente tenho uma ideia de que piorou, né? Eu realmente acredito que deva ter piorado, porque o número de pessoas com depressão aumentou. Antes da pandemia, uma no Brasil, uma a cada 17. Depois da pandemia, uma a cada 10. Então o número de pessoas com depressão aumentou, né? Então, para mim, penso que tenha alguma... Não sei, talvez possa ter algum erro aí, enfim. Então por isso que eu acho que o número pode ter aumentado sim. E aí o que acontece? Continuando. Então eu sempre falo que a depressão é um acúmulo. É um acúmulo de dores, tristezas, problemas, frustrações, insatisfações que a pessoa não resolveu na mente dela e nem na vida dela. Quando eu falo depressão, isso também vale para transtorno bipolar. Ele tem um mecanismo diferente da depressão, mas também a pessoa que tem o transtorno bipolar ela tem esse mesmo acúmulo. E aí, outra coisa, quais são os quadros que levam, né, os quadros psiquiátricos que levam a pessoa a se matar? Depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e qualquer outra psicose. Transtorno delirante persistente é um tipo de psicose, é quando a pessoa perde o senso de realidade, tá? Agora, outra coisa ainda, precisa necessariamente a pessoa ter algum tipo de transtorno emocional, né? Categorizado dessa forma para a pessoa se matar? A resposta é não. Na grande maioria das vezes é isso sim que acontece. Mas, eu falei agora há pouco dos 3Ds, né? Desespero, desamparo e desesperança. Existe mais um, pessoal, que é chamado, na verdade não é um D, é um I, de impulsividade. Até postei isso no meu feed, nos stories esses dias, quem acompanhou deve ter visto. E claro que na live eu vou aprofundar tudo isso, né? Então, desespero, desamparo, desesperança, impulsividade. Tradicionalmente, quando a gente pensa na pessoa impulsiva, a gente pensa em quem? Num adolescente, certo? 15 anos, 13 anos, 17 anos. Por isso que o suicídio é muito comum em adolescentes. Eles tendem a ser muito impulsivos. Então, às vezes, o adolescente tem uma base emocional muito ruim ali na casa dele, o ambiente está uma guerra. Aí tem uma situação lá, um término de namoro. Aí ele vai contar para a mãe bate nele. Ao invés de dar apoio. Vai contar para o pai bate nele. Enfim, não conversa. O adolescente pega e se mata e depois ninguém entende o que aconteceu. Enfim, né? Então, a falta de saúde emocional é generalizada no mundo que a gente vive, com raríssimas exceções. E olha que eu não gosto de generalizações, hein? Eu não gosto. Mas essa, olha, raras exceções. Não dá para dizer que é 100% não, claro, né? Não vou generalizar por completo. Mas na esmagadora maioria das pessoas não tem saúde emocional. Não tem. O que é saúde emocional? É um predomínio de pensamentos e sentimentos positivos sobre os negativos. Ter sentido na vida, ter propósito, ter um vazio fácil de ser preenchido, um vazio preenchível. Ter uma sensação de pertencimento. Sentir felicidade, sentir alegria, contentamento, gratidão. E saber lidar com sentimentos que são negativos. A grande maioria das pessoas não tem uma boa base emocional. E claro, pais que não têm saúde emocional não vão passar saúde emocional para os filhos. E vão criá-los de forma tóxica como foram criados. E isso vai perpetuando o problema da falta de saúde emocional. Então, é por isso que reverter esse processo é tão complicado. E esse é um trabalho a ser feito a nível individual. E aí vem a pergunta, o que você pode fazer por você? O que está ao teu alcance fazer por você? Superando o pensamento de que meu marido não me apoia, ou de que minha esposa não me apoia, meu pai não me apoia, etc. Isso pode ser verdade, mas beleza, o que você vai fazer com isso? Você vai ficar paralisado diante disso ou você vai buscar ir além?
Porque se for ficar dependendo de apoio do marido ou da esposa, às vezes não vai vir. Você pode ter 90 anos de idade, vai morrer e não teve um apoio do marido ou da esposa. Às vezes pode acontecer. Então não dá para ficar dependendo disso. O ideal é que tenha? Claro que o ideal é que tenha, lógico, né? Óbvio. Mas às vezes não tem. Então, começar a desenvolver esse negócio chamado autossuporte, eu dou suporte a mim mesmo, isso é extremamente importante. Começando como? Assistindo essa live, ficando nessa live até o final. Né? Várias pessoas aqui que eu estou vendo já me acompanham faz tempo. Outras estão chegando agora, então esse é um passo importantíssimo, assistir essa live. Então, impulsividade. Adolescentes tendem a ser impulsivos, eles são um grande grupo de risco para cometer suicídio. Outro grupo de risco, idosos, pessoas acima de 65 anos. Por quê? Porque essas pessoas também já não conseguem mais ter uma perspectiva de futuro. Né? De forma, claro que isso não é uma regra, né? Mas de forma geral, é comum que isso aconteça, a pessoa não consegue mais ter uma perspectiva de futuro. Tudo fica cinza, fica sem cor, o mundo perde a cor, a pessoa fica sem cor. E de repente, acabar com a própria vida parece uma solução. E aí, pessoal, existe uma outra coisa importante nesse sentido que nós chamamos de ambivalência. O que é ambivalência? Vou explicar para vocês o que é ambivalência. Quando a pessoa diz que quer morrer, quando a pessoa diz que quer se matar, prestem atenção nisso. A pessoa, na verdade, ela não está querendo se matar. Ela não quer, não é isso que ela quer. Tá? A questão é, a gente pode até fazer essa pergunta, você pode até fazer essa pergunta para alguém que te fale isso, sabe? Se você convive com alguém, olha, eu quero me matar, né? Ao invés de falar, não fala sobre isso, muda de assunto. Não, pelo contrário. Você tem que, muito pelo contrário, ajudar a pessoa a falar sobre isso, conversar sobre isso. E não abafar, tipo, abafa, tampa esse vulcão aí. Não, muito pelo contrário. Você precisa sim estimular a pessoa a falar. Mas não, claro, que você não vai perguntar para a pessoa como que você pretende se matar. Não necessariamente, claro, né? Mas você vai perguntar o seguinte, o que você quer matar dentro de você? Que dor é essa? O que tanto dói? Isso você pode perguntar. Você não precisa perguntar como que ela está planejando. A não ser que você seja um familiar próximo e queira tomar alguma providência. Daí essa pergunta pode fazer sentido. De maneira geral, não. De maneira geral, uma pergunta que cabe é, fulano, que dor é essa que você quer que morra? Porque o que acontece não é que a pessoa quer morrer, ela quer acabar com a dor. Qual dor? Pode ser uma dor de 4, 5 décadas de sofrimento. E aí, um ponto importante também é você escutar, acolher e deixar claros os seus limites. Se alguém fala para você, olha, eu estou com o meu joelho quebrado, você não é ortopedista, certo? Você pode escutar a pessoa, você pode conversar com a pessoa. Se a pessoa fala, estou tendo um infarte, sei lá, estou tendo um AVC, né? Você não tem uma maca ali no meio da rua para operar a pessoa. Mesmo que você seja cardiologista, você vai ter que levar a pessoa para o hospital. Se você for cardiologista ou, sei lá, né, neurologista, você não vai abrir a pessoa ali no meio da rua e operar o cérebro dela. Você não vai fazer isso. Mas você pode conversar com a pessoa, deixando claros os seus limites. Você não precisa ter medo de deixar claro, fulano, você precisa de psicólogo. E aí, de novo, repito, mostra o meu perfil do Instagram, de outros psicólogos, de psiquiatras, mostre. Convide essas pessoas para me seguir. Depois que essa live terminar, compartilhe essa live, manda para as pessoas. Manda. Porque aqui tem coisas importantíssimas. Fala, ó, um psicólogo lá está dizendo que isso tem solução. E que depressão tem cura. Tem doenças emocionais que não tem cura, como por exemplo a esquizofrenia. Esquizofrenia não tem cura, mas tem tratamento. Tem melhora, dá para controlar e muito. Tá? Dá para melhorar e muito. Certo? Mas algumas doenças têm cura sim, como depressão, bipolaridade, tem. Certo? Ao contrário do que muitas pessoas pensam ou dizem, mas tem. Agora, infelizmente, muito pouca gente sabe disso, né? E a maioria das pessoas acredita que não tem nem como melhorar, quanto mais curar. Infelizmente, por isso que eu falo que a quantidade de informações sobre saúde emocional difundida por aí precisaria ser muito maior, né? Muito maior. Enfim, podemos fazer, né, a nossa parte. Eu faço a minha, vocês fazem a de vocês, compartilhando e enviando para todo mundo, inclusive para alguém que você pode achar que não precisa, né? De repente seu marido tá aí do teu lado pensando em suicídio e você nem sabe.
né? Às vezes seu filho, enfim. Então, pessoal, tem algumas outras coisas que, na verdade, algumas não, tem muitas outras coisas que eu quero falar pra vocês. Daqui a pouco eu vou me levantar e vou mostrar o meu flip chart ali pra vocês, que eu anotei algumas coisas, eu vou ler e explicar algumas coisas pra vocês. Mas antes, eu quero saber perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Coloquem aqui nos comentários. Tem algumas lives que eu faço, né, pessoal, que as pessoas às vezes ficam quietas, né? E essa é uma delas. Às vezes as pessoas interagem bastante, tem outras que as pessoas ficam quietas, talvez quando é um assunto mais sério, né? Enfim, mas esse assunto, na verdade, assim, todos os assuntos que eu falo são sérios, né? Todos eles são. Alguns eu acho que são um pouco mais. Esse é um daqueles que é um pouco mais porque se trata de morte, né? Se trata de suicídio. Então, quem tem alguma pergunta sobre isso, coloca aí nos comentários. E daqui a pouco eu vou me levantar e vou começar a ler algumas coisas que eu anotei ali para vocês e conversar sobre isso, que são sinais, né? Já falei um pouco, mas vou falar mais sobre os sinais. Enquanto vocês vão digitando, pessoal, tem uma psicóloga, ela chama Karina Fukumitsu. Ela é Gestalt terapeuta. É a abordagem que eu sigo na psicologia, uma delas, né? Eu sigo a Gestalt terapia, sigo a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e sigo também a psicologia positiva. Enfim, então a Karina Fukumitsu, ela é uma psicóloga suicidologista, né? Então ela é especializada em suicidologia. Ela fala um termo, né, uma expressão que é muito interessante. Ela fala que a pessoa que se mata, ela passou, preste atenção nisso, por um processo de morrência. Olha só que nome pesado, né? É um definhamento existencial. É um definhar. A pessoa vai definhando. E eu vejo isso principalmente em pacientes de quadro grave quando chegam na terapia. A pessoa, ela está como um zumbi. Ela está como um morto-vivo, em frangalhos, assim, arrastando às vezes 2 toneladas em cada pé, né? Então, pessoal, perguntas. E eu quero que vocês perguntem aí qualquer dúvida que vocês tiverem. A princípio a live tá, né, no começo ainda. E eu também quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Enquanto vocês digitam aí perguntas, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem já me acompanha faz algum tempo vai saber a resposta com certeza. Em qual grau da depressão existe risco maior de suicídio? Leve, moderado ou grave? Respondam aí. Pois é, Mari, é um processo de morrência, né? Então, a terapia é um processo oposto. A terapia com psicólogo é um processo de ressuscitar. A pessoa, olha, ela literalmente ressuscita. Porque às vezes a pessoa está morta, né? Ela está quase morta. O corpo dela está vivo, mas a alma dela está praticamente morta, principalmente num quadro grave, né? Num quadro grave, às vezes a pessoa está um fiapo. E aí vem uma pergunta: qual grau da depressão existe um risco maior de suicídio? Leve, moderado ou grave? Mari está dizendo aí, moderado. Alguém mais arrisca responder, pessoal? Falem aí, leve, moderado ou grave? E outra coisa também, alguém tem alguma outra pergunta antes que eu me levante, que eu vou levantar e vou falar sobre os sinais. Quais são os sinais que uma pessoa que comete suicídio, quais são os sinais que essa pessoa dá? Quais são os sinais que a pessoa deu? Lembrando que esses sinais a pessoa pode não dar para você. Por exemplo, você tem um irmão ou uma irmã, né? De repente a pessoa não deu sinal para o fulano, deu sinal para fulana, certo? Não deu sinal para o irmão, deu sinal para o pai ou para a mãe. Geralmente a pessoa dá sinais para várias pessoas, geralmente, mas talvez não tenha dado para você. Tá? Então quando alguém fala fulano se matou e ninguém sabia, ele dava risada, ele ria, ele ia para a igreja, eu pergunto, aqui que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa que comete suicídio, ela vai para a igreja, ela vai trabalhar, ela está rindo, né? E aí as pessoas têm uma imagem, né, de que a pessoa que comete suicídio é aquela que está numa depressão super grave, gravíssima, uma bipolaridade muito grave. E, bom, o risco existe em todos os graus, no grau leve, no moderado e no grave, tanto para depressão quanto para bipolaridade. Só que o risco maior é no grau moderado, como vocês disseram aí, Caroline e Mari. É isso mesmo, tá? Por quê? Não é que uma pessoa que está num grau grave não vai se matar. Ela pode sim, tá? Ela pode sim. Num grau leve também. Principalmente se for uma pessoa muito impulsiva.
O elemento impulsividade é importante. Então, DDDI. Desespero, desamparo, desesperança e impulsividade. No grau grave, geralmente, de novo, isso não é uma regra, mas geralmente a pessoa numa depressão grave, ela não tem energia para cometer o ato do suicídio. Ela não tem, ela pensa, ela planeja, ela faz aquela ideação, ela fica até no planejamento, como que eu vou fazer, só que na hora de fazer ela não consegue, porque ela está num grau tão grave que ela não consegue criar recursos para isso, né? E aí, às vezes o que acontece, a pessoa melhora, ela começa o tratamento às vezes com psicólogo, com psiquiatra, ela melhora, ela sai de um quadro grave, vai para um grau moderado e aí ela se mata. Isso é comum. Por quê? Porque a pessoa não, ela já melhorou. Mas por que aí ela se matou então, se ela já tinha melhorado? Pois então, justamente porque, primeiro que a melhora não é estável. A pessoa melhora, ela pode ter recaídas ao longo do tratamento. Depois, porque num grau moderado a pessoa tem mais energia. E aí às vezes ela consegue sair do planejamento e ir para a execução do suicídio. Então o grau moderado é onde existe maior risco. Mas de novo, o risco existe em todos, tá? Acontece que no grau moderado o risco é maior. Pessoas que têm transtorno bipolar tendem a ser também muito impulsivas, tá? Outro fator de risco ainda, pessoas que têm TDAH associado à depressão. Também, por quê? Pessoas que têm TDAH também têm, via de regra, um nível de impulsividade muito grande. Então, TDAH associado à depressão ou então TDAH associado à bipolaridade, né? Transtorno bipolar. Especialmente o transtorno bipolar com predomínio de depressão. Porque o transtorno bipolar ele tem vários tipos, mas aquele que predomina a depressão, a pessoa tem muita energia. Principalmente se for bipolar junto com o TDAH, o risco é realmente alto. Outro fator de risco ainda, sabe qual é? Pai que se matou, avó que se matou. São fatores de risco preocupantes, tá? E se você tá aí se identificando com isso, né? Você talvez já tenha feito terapia, talvez faça terapia, enfim. Talvez você já tenha feito e, sei lá, tenha interrompido, você tem que voltar, enfim. Eu vou falar mais sobre o tratamento depois, né? Tem que se organizar financeiramente, inclusive, eu vou falar sobre isso depois. Mas é fundamental saber que isso tudo que eu estou falando são fatores de risco, né? O que são fatores de proteção? Um fator de proteção importantíssimo é estar aqui assistindo essa live no exato momento. É estar em terapia com psicólogo, estar em tratamento psiquiátrico. Aliás, todas as pessoas que têm risco de suicídio precisam de psiquiatra. Todas. Todas. Eu sempre falo, né? Psiquiatra é para todo mundo? Não, não é. Tem muitos casos que não precisam de psiquiatra. Porém, aqueles que têm risco de suicídio precisam. Todos, 100%, tá? E isso é tão sério que, se eu estou atendendo uma pessoa e eu vejo que a pessoa está em risco de suicídio, ou às vezes de homicídio, né? Também pode acontecer. E a pessoa se recusa a fazer tratamento psiquiátrico, eu interrompo o atendimento. Eu não dou continuidade. Porque eu estou assumindo um risco atendendo aquela pessoa. Se eu atendê-la sem o psiquiatra, eu não posso fazer isso. E no final da história, a pessoa é a última responsável pela própria vida. Muitas coisas podem ser feitas para evitar, para reduzir o risco, mas a pessoa é a última responsável pela própria vida. Então, se a pessoa recusa o tratamento psiquiátrico, eu, Márcio, me recuso a atender aquela pessoa. A pessoa tem o direito de recusar o tratamento psiquiátrico, a vida é dela, né? Mas eu tenho também o direito de não atendê-la. E se eu já atendo o paciente, ele não tem ainda essa ideação suicida, eu identifico que ele precisa do psiquiatra por esse motivo e ele se recusa, eu também interrompo o atendimento. Porque às vezes o quadro pode piorar, né? Por causa de acontecimentos da vida, etc. A pessoa pode precisar de psiquiatra, ela se recusa, eu recuso o atendimento. Eu não mantenho o atendimento. Então isso é seríssimo. Bom lembrar que psiquiatra não é médico para louco, né? Como muita gente diz. Psicólogo não é coisa de louco, né? Não é bicho de sete cabeças, né? Não é. Eu, Márcio, passei por psicólogo. Aliás, passei por vários psicólogos. Passei por 5 psicólogos. Passei por psiquiatra. Fiz tratamento psiquiátrico. Então, assim, isso não é um motivo de culpa ou de vergonha ou de resistência ou de nada. Muito pelo contrário. Quem está doente precisa de tratamento. Certo? E precisa se organizar para isso, inclusive mentalmente, financeiramente, né?
Enfim, vou falar mais sobre o tratamento daqui a pouco. Pessoal, mais uma vez vou perguntar se alguém tem alguma pergunta, né? E já vou me levantar para falar sobre os sinais diretos, sabendo dessas observações que eu falei. Então, vou começar a falar, a introduzir esse ponto dos sinais diretos ou indiretos, né? Enquanto vocês vão, de repente, perguntando alguma coisa aí. Então, existem sinais verbais que são diretos ou que são indiretos. Vamos lá. De repente, vocês até digitam alguma coisa, eu já vou me levantar aqui para poder mostrar aqui para vocês. Para quem não conhece, para quem não sabe, eu estou na minha sala, tá, pessoal? Vou até mostrar a sala aqui para vocês. Deixa eu só virar a câmera aqui primeiro. Sinais diretos. Olha só. Eu quero morrer. E aí vem um comportamento, né? Um sinal comportamental direto, que é um negócio chamado carta de despedida, né? Algumas pessoas fazem isso, carta de despedida. A pessoa às vezes escreve uma carta e ela se despede. E isso é um sinal direto muito grave, né? É um sinal muito grave. Isso acontece. Aliás, isso acontece com adolescentes, acontece com crianças. Com crianças é comum que isso aconteça através de desenhos, tá? Crianças às vezes desenham. Fazem desenho de sangue, né? Às vezes o rosto cheio de sangue. Então esses são os sinais diretos. Eu quero morrer, eu vou me matar. E qualquer frase parecida com essa aqui, né? Então a morte é uma boa solução. Vou acabar com tudo. Vou acabar com a minha vida. Quero sumir. Quero desaparecer. Esses são os sinais diretos, né? E aí o comportamento, esses são sinais verbais, né? Comportamento, um dos comportamentos é justamente esse, de escrever uma carta de despedida. E isso é para ser levado a sério, sim. Em especial porque uma pessoa que faz isso, ela já está num nível de impulsividade muito grande. E ela pode sim vir a cometer esse ato de maneira rápida, né? Existem muitos famosos que se mataram, né? Teve um pouco tempo atrás, tem um ator que é um humorista, né? Que é aquele Robin Williams. Quem conhece o Robin Williams? Tem o vocalista do Linkin Park, que é o Chester, né? Ele se matou também. Aliás, aquelas músicas do Linkin Park, quem conhece o Linkin Park? Quem já ouviu o Linkin Park? Aquele vocalista, o Chester, esqueci o sobrenome dele, mas é o Chester. Quem conhece o Linkin Park, que tem o vocalista, né, o Chester, e quem conhece o Robin Williams, que é aquele humorista. E tem muitas pessoas também, que esses são os que estão mais fáceis na minha cabeça agora. Bom, o que mais temos aqui? Vamos virar essa página. Opa. Olha só. Aqui a gente complica um pouquinho, porque são os sinais indiretos, né? Bom, antes de falar sobre os sinais indiretos, aqui é a ambivalência que eu falei para vocês. Aliás, eu comecei a falar, mas eu não terminei de falar, né? Eu vou terminar. Eu me desviei e me perdi. Eu vou voltar a falar sobre a ambivalência daqui a pouco. O DDDI é o que eu falei: desespero, desamparo, desesperança e a impulsividade. Sinais indiretos. E aí, pessoal, uma coisa importante aqui sobre isso, tá? Não significa que uma pessoa que falou uma dessas frases uma vez vai se matar, tá? Não é assim. Acontece que a pessoa dá vários sinais, vários. E normalmente, na maioria das vezes, é por um tempo prolongado. A pessoa que se mata, deixa eu até virar a câmera aqui pra mim de novo, peraí. A pessoa que se mata não é tipo assim, eu acordei hoje, pronto, vou me matar. Não, não é. É um processo de morrência. É um definhamento existencial. A alma da pessoa, entre aspas, vai morrendo. A pessoa vai virando um zumbi, um morto-vivo. Então não é uma coisa tipo, a pessoa acorda hoje, nossa, não aguento mais o meu trabalho. Ela fala isso uma vez, não tem nada mais errado na vida dela, pronto, ela vai se matar. Não, não é assim, tá? Não é. Se a pessoa fizer isso, é porque já tinha coisas erradas antes, muitas, e ninguém sabia. Tá? Então não é uma coisa tipo, acordo, tô insatisfeito, vou me matar. Não, não existe isso. Tá? Não existe.
Então, de novo, isso aqui tem que ser visto com um contexto. Os sinais diretos que estão aqui, vou até voltar para eles, ó, né? Mais uma vez rápido, para vocês fazerem essa comparação de novo. Eles são mais claros, né? Eles são mais fáceis de perceber, porque a pessoa está falando claramente que ela quer morrer. Agora, os indiretos, eles têm que ser entendidos, interpretados, levados a sério dentro de um contexto. Então, a pessoa, às vezes, ela está, né, numa cama há 3 dias, ela não consegue comer, ela não escova o dente, ela está claramente numa depressão grave ou numa fase depressiva do transtorno bipolar grave, e aí ela está há 3 dias assim, ela já perdeu 5 quilos, ela fala, eu não aguento mais. Eu sou um peso. Eu só causo problemas para minha família. Aqui eu coloquei alguns, né? Não tem como listar todos porque são infinitos. Eu só causo problemas para minha família. A minha vida não serve para nada. Eu não sirvo para nada. E aí vem outras frases. Você vai sentir a minha falta quando eu morrer. Depois que eu morrer, tudo vai melhorar. Porque eu sou um peso. Ninguém precisa de mim. A minha vida não é importante. Então tudo isso acontece com a pessoa por um tempo prolongado. Como eu disse, não é uma coisa tipo a pessoa acorda hoje, decidi, vou me matar. Não, não é assim. Não é. Lembrando que a pessoa não quer se matar, certo? Ela quer matar a dor. Ela quer acabar com a própria dor. Na verdade, ela não quer acabar com a vida dela. E aí tem esse negócio chamado aqui ambivalência. Né? O que é ambivalência? Eu vou até sentar de novo e explicar para vocês. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês minha sala. Para quem já conhece, vai ver de novo. Quem não conhece, bem-vindos e bem-vindas. Essa é a minha sala. Aqui tem a mesa. Eu não fico aqui, os atendimentos não são aqui, tá? Aqui são só minhas anotações, etc. Tem ar-condicionado aqui, claro, né? Porque tá calor. O lugar que eu me sento é aqui, né? Ali, inclusive, é o ring light onde eu faço a live, né? O telefone fica aqui. Inclusive, os atendimentos online eu faço exatamente aqui também, né? Eu me sento aqui nesse sofá. O celular fica aqui, exatamente onde ele está agora para live. E aqui é onde se sentam os pacientes. Inclusive, eu também atendo casais aqui, né? Eu reposiciono as almofadas e também atendo casais. E é isso. Essa aqui é minha sala. Vocês percebem que é uma sala normal, não tem nada demais, né? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, não tem nenhum monstro, né? Psicólogo não morde, enfim. E é isso. Esse azul aqui, inclusive, ele é de propósito porque é uma cor que eu considero que acalma. Então isso ajuda bastante. Claro, tem um lenço de papel aqui, né? Porque aqui emoções fluem e pessoas choram, né? Aliás, isso é importante, inclusive, né? Emoções afloram, né? Emoções vêm para fora. E isso é extremamente importante. E quando a pessoa faz o atendimento online, normalmente a pessoa se organiza para ter um lenço de papel ali do lado, né? Aí eu não posso providenciar o lenço para ela, mas a pessoa se organiza para ter o lenço de papel ali do lado dela e assim por diante, né? Bom, pessoal, o que mais? Vamos falar sobre essa ambivalência. Eu vou voltar aqui, encaixar aqui inclusive o telefone, né? Ó, vamos lá. Bom, o que é essa ambivalência? Ambivalência é o seguinte. A pessoa, muitas vezes, ela tentou o suicídio, às vezes ela se cortou, ela quase morreu, ela vai para o hospital, alguém salva a pessoa e a pessoa fala assim, ainda bem que eu não morri. Nossa, que bom que você me salvou. Obrigada, obrigado por ter me salvado. E isso deixa algumas pessoas confusas porque, aparentemente, peraí, você não estava querendo morrer? Não era isso que você queria? Como que você está agradecendo por eu ter te salvado, né? Então, aparentemente, gera essa confusão. Só que, na realidade, é aí que a gente percebe que a pessoa não quer morrer. Ela não quer se matar, ela quer acabar com a própria dor. Então, ela está olhando para a vida e ela está olhando para a morte. Ela não está olhando só para a morte. Ela está caminhando no sentido da vida
e ela está caminhando no sentido da morte, tá? Lembrando, pessoal, que especificamente, o que é que eu estou falando aqui a respeito disso? Estou falando sobre aquele suicídio direto, que é quando a pessoa tem um ato que acaba com a vida dela de uma vez só. E eu nem vou dar exemplos disso, porque não precisa. Mas existe também suicídio indireto. Exemplo, overdose. Abuso de drogas, né? Overdose. Às vezes a pessoa tem aquela overdose e aquilo é verdadeiramente um suicídio. E pouca gente sabe disso. Querem ver outro exemplo? Coma alcoólico. Coma alcoólico é uma pessoa que também está caminhando no sentido da morte. Então ela tem uma conexão com a vida, um pouco, e ela também tem uma conexão com a morte. Então o trabalho que tem que ser feito é para ajudar a pessoa a se conectar com a vida. Esse é um ponto do trabalho do psicólogo. Ajudar a pessoa a se conectar com a vida, ampliar a conexão com a vida e reduzir a conexão com a morte. Então a pessoa está direcionada, o olho dela está ali olhando para a morte. E isso é mais comum ainda quando tem, às vezes, um familiar que morreu. Tipo uma mãe que morreu, né, um pai, às vezes um marido, uma esposa. A pessoa fica com o olho dela ali direcionado para a morte. A morte parece atraente, né? Aí soma com tudo isso que eu falei, os 3Ds, mais a impulsividade, aquela dor enorme. A pessoa aparentemente quer se matar. Mas, de novo, a verdade é que ela quer não é morrer. Ela quer acabar com aquela dor, ela não sabe como, ela pensa que já tentou de tudo. E aí, então, vamos lá, vamos continuar, vou ficar de pé novamente. Expliquei sobre a ambivalência e agora vou explicar sobre outros pontos muito importantes. Vamos lá. Bom, para quem está chegando agora, até voltar aqui para mim, eu sei que tem pessoas chegando na live agora. Quem está chegando agora... bem-vindos e bem-vindas. Permaneçam na live até o final. Tem bastante coisa ainda. E depois a live vai ficar gravada na minha aba de vídeos aqui do meu perfil. Depois você assiste tudo, porque tem coisas importantíssimas aqui. E lembra, compartilha, manda para todo mundo que você conhece. Pai, mãe, marido, filho, neto, bisneto, etc. Certo? Então tem coisas importantíssimas aqui. Então, vamos para o próximo ponto. O que não falar para uma pessoa que diz que quer se matar? O que não falar? E aqui já se começa por um ponto bem importante, né? Aliás, deixa eu falar uma coisa sobre isso antes. Muitas vezes você não vai saber como ajudar uma pessoa que está nessa situação. Mas o que eu vou falar aqui vai fazer com que você não piore a situação, tá? Vai fazer com que a situação não se agrave por causa de algo que você falou. Então, primeira coisa, fulano, você precisa ir para a igreja, isso é falta de Deus. Isso é terrível, tá? Isso é terrível. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alguém até digitou aqui agora há pouco, eu não me lembro quem foi, mas enfim, pastores tentam suicídio, padres, né? Padres têm depressão, pastor tem depressão, então tem nada a ver uma coisa com a outra, nada, tá? Nada a ver uma coisa com a outra. Suicídio, depressão, transtorno bipolar, não tem nada a ver com Deus ou com falta de Deus, isso é emocional. Então não é a igreja que vai resolver. A igreja até pode ajudar, Deus vai ajudar, vai sim, mas não é isso que vai resolver. Se você tem um joelho quebrado, presta atenção nisso. Se você tem um coração que está prestes a ter um infarte, bom, você até pode ir para a igreja, nada contra, você pode ir para a igreja. Mas você vai precisar de um cardiologista. Você vai precisar de um oftalmologista se o seu problema for no teu olho. Você vai precisar de um psicólogo e de um psiquiatra se o seu problema for com as suas emoções. Ponto final. Então, não é o pastor que vai fazer uma cirurgia no teu joelho que está quebrado, porque você caiu no chão, arrebentou teu joelho. Não vai ser o pastor, não vai ser o padre, não vai ser o bispo, não vai ser o médium, não vai. Né? Vai ser o ortopedista, você vai ter que ir lá para o hospital. Então, isso é uma coisa sobre o que não falar. Depois, dizer para a pessoa que ela é fraca, que aquilo é bobeira, que ela é feliz, que ela deveria ser feliz e que ela tem tudo. Isso é terrível, né? Fulano, você deveria ser feliz. Você tem tudo. Como que você está assim, fulano? Você é fraco, isso é bobeira, isso é frescura.
Então isso é terrível porque isso aumenta o sentimento de desamparo, aumenta o sentimento de ninguém me entende, aumenta o sentimento de nossa, essa pessoa realmente não me entende. Então, se você não entende, pelo menos não julgue, não critique, certo? Esse é um ponto. Você não vai dizer para alguém que está com gesso na perna, olha fulano, você é fraco porque você não corre uma maratona. Não, né? Ninguém fala isso, né? Só que o gesso das emoções ninguém vê, né? Ou, na verdade, deveria ver, né? Na verdade é visível, né? É que as pessoas não querem ou não conseguem enxergar, mas é visível, né? Não é um gesso no sentido literal, mas a pessoa está como um zumbi, né? Está como um morto-vivo. E aí alguém vem e fala, olha, você está querendo chamar atenção, isso é só drama, né? Isso é só drama. Você está só querendo chamar atenção. Isso também é péssimo. O que mais? Já passei por coisas piores e não me matei. Aí vem de novo. Você é fraco porque eu já passei por coisas piores. E tem outra coisa ainda. Quem fala não faz. Né? Então tem gente que também fala isso. Não, você não vai se matar não, porque quem fala não faz. Aliás, isso aqui é um mito, tá? Isso aqui é um mito. Isso é um mito, isso é uma mentira, tá? Quem fala faz sim. E na verdade, antes de fazer, a pessoa fala. Aí é que tá. Então, isso aqui são coisas importantes sobre o que não falar. Vamos ver então agora o que fazer, né? Como ajudar. Como ajudar? Esse é o próximo ponto. Mas antes do próximo ponto, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. E se alguém sabe como ajudar. Né? Eu quero saber isso. Alguém sabe como ajudar, o que falar, o que não falar? Aliás, o que não falar está aqui, né? Mas o que falar e o que fazer, esse é o próximo. Quero saber se alguém sabe. E também quero saber se alguém tem alguma pergunta antes de eu passar para o próximo ponto. E aí a gente vai falar um pouco também sobre o tratamento, né? Os tratamentos, que é o tratamento psicológico e psiquiátrico, são fundamentais. E aqui nesse momento a gente está falando sobre o quê? Sobre alguém que convive com quem está nessa situação ou perto dessa situação, né? Que tem um risco de suicídio. Como ajudar, né? O que falar, o que não falar. Como posso te ajudar? Muito bom, Mari. É isso. Inclusive, isso aí estava no meu post, com certeza você leu, né? Muito bom. Porque eu fiz alguns posts sobre isso, para quem não viu no meu feed, né? Tá lá no meu feed, mas eu vou mostrar aqui para vocês. E também vou falar sobre isso. Mas isso que você falou, Mari, é um ponto justamente que está lá no meu post. Você perguntar para a pessoa, fulano, como eu posso te ajudar? Né? Então, assim, um ponto importante é você não fugir do assunto, né? Esse talvez é um primeiro ponto, né? Penso que... Oi, Sara. Penso que se mostrar disponível ameniza a dor da pessoa que pensa em suicídio. Sim, exatamente, né? É se mostrar disponível, porém com limite, né? E isso é uma coisa importante. As pessoas tendem a ter medo de colocar limite. Não precisa ter medo de colocar limite, pelo contrário. É melhor você falar assim, eu estou disponível até aqui. Até que ponto? Porque se você fala, eu estou disponível, mas aí um belo dia a pessoa precisa e você não está disponível, a pessoa vai ficar frustrada e vai falar, mas você não me falou que estava disponível? Então deixe claro o teu limite. Deixe claro. Então isso é importante. Qual é o teu limite você vai saber. Até que ponto que você pode ajudar aquela pessoa. Exemplo. Alguém fala pra mim. Vamos supor que sou eu, Márcio, tá? Faz de conta que sou eu de verdade. Eu tô lá na rua. Alguém olha pra mim e fala, Márcio, meu joelho quebrou. Eu caí aqui. Ó, pessoal, acompanha meu raciocínio aqui, tá? Exemplo literal mesmo, tá? Ó, eu, Márcio, tô andando na rua. Alguém cai no meu lado, no chão, e fala, Márcio, meu joelho quebrou. Socorro, tá doendo muito. A pessoa grita, né? Márcio, me ajuda. Bom, como que eu, Márcio, vou ajudar a pessoa que está com o joelho quebrado ali do meu lado? Vamos lá, eu sou psicólogo, certo? Não sou ortopedista. Eu não tenho uma maca ali do lado. Eu posso parar um pouco o que eu estou fazendo, olhar para aquela pessoa, conversar um pouco com ela. Posso perguntar para ela, fulano, você quer que eu chame alguém? Quer que eu chame seu marido? Quer que eu chame seu filho? Sua mãe? Posso discar 190, né? Para quem pensa em suicídio, 188, CVV, Centro de Valorização da Vida, tá? Você pode conversar 24 horas por dia, CVV, 188. Você pode ligar para esse número e dar o telefone para alguém que está perto.
né? 188, ó, meu marido precisa falar aqui. Fala, né? Se você não sabe como conversar numa situação de emergência como essa, tem pessoas que são treinadas para isso. CVV, Centro de Valorização da Vida. Mas voltando para a analogia aqui, eu vou discar 190 e vou chamar uma ambulância. Ou eu vou falar com o marido, vou pegar o telefone, vou ligar para alguém. Isso eu posso fazer. Isso está no meu alcance. Eu vou fazer isso, claro. Só que eu não sou ortopedista. Eu não vou falar, fulano, deita aí no chão que eu vou curar o teu joelho agora. Não vai fazer sentido, né? Óbvio. Então, é a mesma coisa com uma pessoa que está pensando em suicídio falando isso. Você vai falar, fulano, conversa, se abre, né? O que está acontecendo então? Chega um momento que reconhecer que está doente é fundamental e a pessoa vai precisar do psicólogo e do psiquiatra. E aí vai caber a pessoa tomar essa iniciativa e ter essa decisão. Então vamos já voltar aqui, né, já que já iniciamos a falar sobre isso, para falar mais sobre isso, que esse ponto também é extremamente importante. Então, primeiro, só para recapitular, o que não falar. Que a pessoa tem que ir para a igreja, que é falta de Deus, que a pessoa é fraca, que isso é bobeira, que ela deveria ser feliz, que ela tem tudo, que ela só quer chamar atenção, que isso é drama, já passei por coisas piores e não me matei. Quem fala não faz. Isso aqui é o que não falar, certo? Então, o que fazer e o que falar? Vamos lá. Primeira coisa. Primeira coisa é levar a sério. Então, levar a sério. E ao invés de falar para a pessoa, fulano, para de falar sobre isso. Fulano, muda de assunto. Fulano, vamos falar sobre outra coisa? Não. Pelo contrário, você vai perguntar para a pessoa, fulano, o que está acontecendo? Fulano, fale. Fale mais sobre isso. Claro que o quanto você vai fazer isso, quando, isso depende do contexto, depende do vínculo, depende se é seu filho, se é seu pai, se é sua mãe, se é seu marido, se é um sócio de uma empresa, se é um colega de trabalho. Depende da situação, do contexto. Então você tem que pegar isso aqui que eu estou falando e aplicar na tua rotina, certo? Então, esse ponto e o outro. Ouvir e acolher é mais importante do que dar soluções. Até risquei, ó. Soluções não. Então, fulano, você deveria se separar do seu marido. Você deveria ficar casado. Não. Deveria pedir demissão. Deveria virar à direita. Deveria virar para a esquerda. Vira para a direita. Não. Não. Soluções. Você não tem que dar soluções. Isso é pior. Você vai ouvir e acolher. Fale o mínimo possível. Lembra que você tem uma boca e 2 ouvidos, certo? Então você fala menos e ouça mais. Deixando claro os seus limites, que é o que eu acabei de explicar no exemplo do joelho. E assumir que está doente não é vergonha, muito pelo contrário, esse é o primeiro passo para a solução. Certo? É o primeiro passo. Você pode explicar isso para a pessoa, fulano. Explica isso para a pessoa. Assim como, né, se você que está aí me escutando tem preconceito contra psicólogo, etc., isso que eu estou falando vale para você. Você precisa de um psicólogo. Assim como quem está com o joelho quebrado precisa de um ortopedista. Ponto final. Outra coisa que a Mari falou aqui, né, ó. Como posso ajudar? Você pode perguntar. Só que aí a pessoa vai responder e você vai ter que falar, ó, meu limite é X. Eu posso ir até aqui. Então isso é melhor do que você falar, conte comigo, eu estou aqui. Pera aí, conte comigo até onde? Eu estou aqui, mas até onde? Eu não vou falar para uma pessoa que está com o joelho quebrado na minha frente, fulano, conte comigo, eu vou curar o teu joelho. Não, eu não sou ortopedista, não sou médico, certo? Então conte comigo até onde? Seja específico. Eu estou disponível até aqui, eu vou te ajudar até ali. E por último, meu perfil do Instagram, que está com uma tonelada de informações. Deve ter mais de 90 lives aqui no meu perfil. 90, 95, já perdi as contas. A última vez que eu contei tinha 85. Mas faz tempo já, deve ter passado de 90. Então tem lives aqui toda semana, ou praticamente toda semana. De vez em quando eu não faço, é muito raro, né? Semana passada eu não fiz, mas é muito raro. Na maioria das vezes, quase toda semana tem live. De vez em quando acontece de não ter, né? Mas de maneira geral, toda semana tem live. E explicar para a pessoa que... Aliás, explicar não, quero dizer, mostrar para a pessoa que profissionais falam sobre isso. Então tem um psicólogo falando sobre isso. Pega essa live e manda pro irmão, pro marido, sei lá para quem, né?
para quem você achar que está precisando. Manda. Compartilha no teu perfil. Joga no grupo da família, do WhatsApp. Às vezes você não sabe se tem um tio seu, uma tia sua que está lá querendo se matar e você nem imagina. E aí, se a pessoa recusar, aí vem uma coisa importante, né? Tem pessoas que recusam o tratamento. Então, para começar a finalizar a live, vamos para a parte mais complicada. Por quê? Porque não são todos os casos de suicídio que podem ser evitados. Não são. Existem pessoas que recusam tratamento, né? Existem pessoas que recusam tratamento. Ponto. Isso vale para dependente químico, vale para depressão, etc. Tem pessoas que recusam tratamento. A pessoa que está com câncer, pessoa que está com, sei lá, pelo infarto. Tem pessoas que recusam o tratamento. Pessoas que recusam o tratamento não terão solução. Sinto muito, mas essa é a verdade. Sinto muito. Eu não gostaria que fosse assim, mas eu preciso falar a verdade para vocês. A pessoa que está com câncer e não busca tratamento, ela não vai ter solução. Ponto final. E aí, outro ponto importante. Eu sei, é óbvio que eu sei que fazer tratamento, às vezes, é caro para muitas pessoas. Então, você vai pegar e vai jogar no Google. Atendimento psicológico online por valor social. Pronto, você vai encontrar. Online, no Google. Várias opções. Atendimento psicológico online por valor social. Vai encontrar. Outra opção é você entrar neste perfil aqui, igt.psicologia, enviar um direct para esse perfil, que é o IGT, um lugar onde eu fiz a minha especialização em psicologia clínica, fica no Rio de Janeiro, uma especialização em gestalt terapia. Fui aluno deles entre 2012 e 2014. Então são psicólogos já formados que estão no curso de especialização, fazem atendimento psicológico por valor social. O preço é combinado de acordo com a condição financeira de cada paciente. Então entre em contato. O ponto negativo é que demora. Você pode demorar às vezes 2, 3 meses para ser chamado. Mas não dependa de um lugar só. Procure outros e pede ajuda da família, né? Se a família não ajudar, você procura. Você vai ter que nortear a tua energia para buscar tratamento. Você vai ter que desenvolver esse suporte. Se você tem dinheiro suficiente para pagar um psicólogo particular, não necessariamente você vai encontrar um que você goste no começo, né? Pode ser que você demore 5 psicólogos, pode ser que você demore 10 psicólogos, e eu sei muito bem que isso é um saco, né? Claro que é. Você trocar de psicólogo e não gostar, eu felizmente fiz terapia com 5, todos eram muito bons, felizmente, mas eu sei que tem gente que tem experiências horríveis com psicólogo, com psiquiatra, com eletricista, com mecânico de carro, com dentista, com fisioterapeuta, mas tem também experiências excelentes. Então não paralisa. Se você vai no dentista e ele quebra teu dente porque ele errou, você vai ficar com o dente quebrado pro resto da vida? Imagina, ó, dente da frente aqui, quebrou, caiu, o dentista quebrou o outro. Você vai ficar sem dente? Você não vai, você vai buscar um outro dentista, certo? E se for um psicólogo que fez uma besteira, um psiquiatra, você vai paralisar? Não. Você tem que buscar outro que caiba no teu orçamento. Tem psicólogos que o valor oscila, né? O valor varia. Tem psicólogos que cobram R$50 por sessão. Tem psicólogos que cobram R$100. Tem psicólogos que cobram R$200 por sessão. Tem psicólogos que cobram R$300 por sessão. Às vezes até mais que isso, tá? Então o preço varia. Lembrando que, observação importante, SUS, pelo amor de Deus, né? SUS, né? Tem gente que fala, faço terapia uma vez por mês. Eu falo, não, isso não é terapia, né? Enfim, não é terapia. Isso é acompanhamento psicológico, isso não é terapia. Terapia é toda semana, eu sempre explico isso, tá? Psiquiatra é médico. No psiquiatra você vai uma vez por mês ou a cada 2 ou 3 meses. Você vai ter um valor de uma consulta lá aqui. R$300, R$400, às vezes R$1.000, né? Mas é uma vez por mês, a cada 2 ou 3 meses, mais ou menos isso. Com psicólogo, não, é diferente. A gente vai tratar todas as causas de tudo isso que eu expliquei para vocês. O que leva uma pessoa a entrar nesse processo de morrência? O que leva uma pessoa a entrar nesse definhamento existencial? O que leva uma pessoa a se desconectar da vida a ponto de estar namorando a morte, sabendo que ela está com um pé na vida e um pé na morte? Como foi o passado dessa pessoa?
Como foi a relação dela com o pai, com a mãe? É um processo delicadíssimo que em casos graves, pessoal, demora 3, 4, 5 anos, mas que tem solução. Quando eu falo demora 3, 4, 5 anos, tem gente que eu sei que já desiste só de pensar no tempo. Quando eu falo vai demorar 5 anos, eu falo, não vou nem começar. E aí eu sinto muito, é uma decisão sua, eu tenho que falar, eu tenho que falar a realidade, né? Eu não vou falar, ó, cure a depressão em 3 semanas, pelo amor de Deus, como tem gente que fala aí pelo Instagram. Enfim, né? Cura a depressão em 3 semanas, não existe isso. Não existe isso. Existe cura da depressão? Existe. Eu mesmo me curei, só que não é em 3 semanas. É em 2 anos, 3 anos, 5 anos, depende do caso. Né? Então, é um processo de reforma interior que quem tem paciência consegue. Quem não tem paciência aprende a ter. Né? Quem não tem paciência aprende a ter. Quem está desconectado da vida aprende a ficar conectado com a vida e aprende a melhorar a qualidade de vida. Quem aí faz terapia e pode dizer isso, né? Pra mim. Quem aí? Alguém aí faz terapia e pode dizer isso? Alguém faz ou fez, né? Quem aí fez, de repente interrompeu, pretende voltar, enfim. Mari, ótima pergunta. Terapia breve funciona para casos que são leves, tá? Por exemplo, ansiedade de nível leve. Excesso de ansiedade, mas num nível leve. A pessoa consegue sim, às vezes, ter uma melhora muito grande em 3 meses, 6 meses. Mas tem que ser semanal, tá? Exceto casos que são muito leves. No meu caso, Mari, aí assim, psicólogos podem fazer diferente em cada caso, né? Eu, Márcio, eu não atendo de forma quinzenal ninguém, a não ser que a pessoa já esteja em terapia comigo há 1 ano ou 2. E que eu avalie a condição da pessoa. Mas se alguém fala, Márcio, teu preço é muito caro, eu não posso pagar o teu preço. Pode ser quinzenal? Não, não pode. Não pode. Vai buscar outro psicólogo mais barato, sem problemas. Não pode. A não ser que eu já atenda a pessoa há 1 ano ou 2. Aí eu vou avaliar se isso é possível. Depende de cada caso. Tá? Às vezes é possível provisoriamente fazer de maneira quinzenal, porque a pessoa está com um problema financeiro pontual. Então, beleza, a gente faz ali de maneira quinzenal. Até a pessoa estabilizar financeiramente, a gente faz quinzenal ali, 1 mês ou 2. Depois a pessoa tem que voltar para o semanal. Tá? A não ser que a pessoa esteja já num processo de alta. Aí é diferente. A pessoa está lá 1 ano, 2 de terapia, ela está entrando num processo de alta, dá para pensar em fazer quinzenal. Exceto isso, precisa ser semanal e mais. Existem casos que precisam ser 2 vezes por semana. Então, sim, é um investimento financeiro importantíssimo de ser feito. E como eu estava dizendo até agora há pouco, eu vou até repetir, porque eu sei que tem gente chegando agora que não escutou, eu vou repetir. Pesquisa no Google, atendimento psicológico online social. Tem um monte de coisa que vocês vão encontrar. E para quem não ouviu também, eu vou digitar aqui de novo, igt.psicologia. Quem quiser depois como é que fala? O contato não. O endereço do Instagram do IGT, me manda um direct que se perder por aí. Eu, Márcio, eu não faço atendimento social. Eu já fiz quando eu estava lá no IGT em 2014. Eu não faço mais, os meus atendimentos são apenas particulares. Mas é por isso que eu sempre indico quem faça. Eu indico o IGT e volto a dizer, não fiquem com uma fonte só. Procurem no Google, tem muita coisa que vocês podem encontrar. Então, é isso. O que mais? Pessoal, para finalizar a live, tá? Volto a dizer, quem aí faz terapia ou fez terapia quer dizer, olha, a Mari está falando uma coisa importantíssima aí, né, Mari? Alguém que já teve alguma experiência boa com a terapia, experiência ruim, né? E isso tem que objetivo? Transmitir esperança, né? Quando eu falo que tem solução, que dá certo, que funciona, é para vocês terem esperança. Então é isso que eu quero deixar de recado final para vocês, para quem está pensando em suicídio, quem já planejou isso, às vezes quem já tentou, né? Lembrando, né, pessoal, que eu não tenho de forma alguma o objetivo de esgotar esse assunto. Esse assunto poderia ter, 300 horas de live, senão não se esgotaria de jeito nenhum. Mas eu vou ler isso aqui, ó, mensagem da Mari. Eu faço terapia com um psicólogo excelente. Saí da depressão. Fazer terapia é libertador. Pois é, fazer terapia foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Pois é, Mari. Pois é isso, e eu sei que para fazer isso, para algumas pessoas, exige uma organização mental, uma organização financeira, né? E é por isso que eu estou deixando claro que existem psicólogos que cobram valores diferentes, porque eu sei que para algumas pessoas isso é um empecilho, né? Então, para quem não ouviu, vou até repetir isso.
R$ 50 por sessão, R$ 100 por sessão, R$ 300 por sessão. Varia de cada profissional. Então você pode precisar de um investimento mensal de R$ 200 ou de R$ 400 ou de R$ 1.000, às vezes de R$ 2.000, né? De novo, varia de caso para caso, de psicólogo para psicólogo. Lembrando que casos muito graves, ou às vezes casos graves, precisam de terapia 2 vezes por semana. Para sempre? Não, não é para sempre. Claro que não é para sempre. A pessoa vai adquirindo autoestima, melhorando a autoimagem, ressignificando coisas, traumas que vieram do passado, que a pessoa nem imaginava às vezes que aquilo havia contribuído para desconectá-la da vida dela. E ela vai se conectando cada vez mais com a vida. E não importa a idade da pessoa. Pode ser uma pessoa de 70 anos, pode ser uma pessoa de 20, ou de 30, ou de 35. Existe esperança. Mas essa esperança não é uma esperança passiva. Então, por isso que eu quero finalizar a live deixando isso claro. Não falo para vocês, fique tranquilo, fique calmo porque as coisas vão melhorar. Não, eu não falo isso. Isso seria uma esperança infantil, ilusória. O que eu falo é, se trate, se cuide. Cuide da sua mente, cuide das suas emoções. Aí a sua mente vai melhorar. E aí a sua vida vai melhorar. Eu não falo para ninguém, fique calmo, fique tranquilo porque as coisas vão melhorar. É um consolo, né? Não, isso não é verdade. E você não pode ficar dependendo das coisas melhorarem para você melhorar. Se a sua mente não melhorar, a sua vida não vai melhorar. Você vai continuar indo para relacionamentos tóxicos, trabalhos tóxicos. Você vai continuar sem conseguir lidar com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com seu filho. Vai continuar tendo problemas financeiros. Então, não, se você não cuidar da sua mente, a sua vida não vai melhorar. Agora, se você se cuidar, se você se tratar, a sua vida vai melhorar, e sim, e vai melhorar muito. Volto a dizer, o psicólogo nos mostra coisas que não estamos vendo. Pois é, Mari, pois é, eu mudei muito. Exatamente, esse é um dos pontos, né, Mari, da terapia. E, volto a dizer, mesmo casos extremamente graves podem ter solução desde que a pessoa faça os tratamentos corretos, pelo tempo correto, com persistência, né? E é isso. Pessoal, eu acho que essa é a última mensagem para finalizar, ou quase, hein? Quem não faz terapia, faça. Cuide da sua saúde emocional. Exatamente, Mari, exatamente isso. Pessoal, para finalizar a live, eu quero saber se alguém quer falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa antes de encerrar, tá? Em seguida eu vou finalizar a live. Então, últimos momentos aí para a gente finalizar a live. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário? Esse agora é o finalzinho da live, né? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Lembrando, a live vai ficar gravada. Para quem não conseguiu assistir, vai para a aba de vídeos do meu perfil. Então, quem não conseguiu ver, veja, compartilhe, né? Envie para todo mundo que você conhece, porque isso aqui tem informações importantíssimas e você pode não saber de verdade como está alguém que mora com você, que está perto de você, você pode nem imaginar. E eu expliquei isso, inclusive, no começo do meio da live, que as pessoas dão sinais, só que elas podem não dar sinal para você, né? Então, fazer a nossa parte é muito importante. Então, qual é o teu limite? Você pode enviar a live para a pessoa, só que você não pode forçar a pessoa a assistir. Isso aí já não cabe mais a você, né? Aí já cabe à própria pessoa. Mas enviar você pode. O que mais? Faço o tratamento com psiquiatra também. Ótimo, Mari, ótimo. É extremamente importante o tratamento psiquiátrico, em especial, inclusive, quando é um caso de risco de suicídio. Não é só nesses casos, né? Não é só, né? Tem casos que não existe risco necessariamente de suicídio, mas o psiquiatra também é importante, inclusive para pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, né? Enfim. Pessoal, qual será o tema da live da semana que vem? Eu ainda não sei. Mas assim que eu souber, eu vou divulgar por aqui. Por hoje, ficamos com isso. Vamos nos ver novamente na próxima live da próxima semana. Claro, alguns pacientes que estão aí eu sempre vejo, né? Pacientes, às vezes, ex-pacientes. Eu não falo o nome de ninguém, mas eu sempre vejo vocês. Quantas pessoas tem aqui? Deixa eu ver. 1, 2, 3. Estou contando aqui algumas ex-pacientes, alguns pacientes, algumas pessoas que não são pacientes, mas tem mais de um ex-paciente, 2, 3,
Tem pessoas que já entraram em contato comigo, às vezes pelo direct, pelo WhatsApp. E é isso. Quem quiser eventualmente fazer terapia comigo, entra em contato comigo pelo direct ou pelo WhatsApp, né? O preço das minhas sessões eu falo pelo direct ou pelo WhatsApp, eu não posso falar por aqui, mas quem quiser saber me pergunta pela mensagem, pelo direct ou pelo WhatsApp, tá? Mas se cuidem, se tratem, isso é extremamente importante e isso revoluciona a vida. Ninguém está condenado a sofrer, certo? Sandra, valor da minha consulta, pergunta para mim depois, que assim que a live terminar, pelo direct, tá? Pelo direct ou pelo WhatsApp. E volto a dizer, se o meu preço não for acessível, busque outro psicólogo. Existem muitos psicólogos que cobram vários preços, como eu expliquei agora há pouco, mas se quer saber o meu preço, se for acessível, a gente marca um horário. Pergunta para mim pelo direct. E é isso. Excelente live, muito bom, Mari, muito bom. Boa noite para todo mundo e até a próxima.